Ora, então, bastante. Vamos ter mais uma conversa, uma habitual, e depois, provavelmente, vamos até ao Warships. Portanto, primeiras conversas e depois vamos fazer uma jogatina, talvez não muito nada, a domingo que tento reservar ao máximo. Ora bem, então, começar pelo. Ok, portanto já sabem que tudo que eu. As minhas lives ficam todas gravadas no YouTube. Portanto, se quiserem consultar, é só dar um salto ali e está lá tudo. Está lá tudo. E os vídeos todos. Aqui estamos em direto. Ora, então, o World of Tanks. O que é que nós temos no World of Tanks? Tudo que. Portanto, não temos grande novidade. A novidade que eu tenho mais ou menos tive a ver informações do Sandbox Server e pelos vistos a Oriente está a fazer o teste. Atenção do novo. As alterações estão a fazer nas munições e no dano, e pelos vistos do Force, o aumento que eles supostamente fizeram na munição, algo de assinalável. Parece-me, eu vi assim por alto, eu não sei se será verdade ou não, mas acho que é mais 90 e tal de dano por shot, em 6 tiros, já dá, se tivesse mais um outro tiro, que pode conseguir matar muitos tiers 10 com um clipe. Vamos ver. Foi mais ou menos essa novidade que vi. Warships, já sabem, estamos na época do Halloween e, como não podia deixar de ser, a Wargame faz uns eventos muito importantes no Halloween. A new Raid for the Filth Halloween mode, themes section in the armory, and sets of commanders and camouflages. The continuation of the Italian festivities dedicated to the release of Italian cruisers into early access. The ability to obtain premium cruiser Genova and heaps of useful items for free. And the most pleasant part, the winner of last week's draw and the announcement of a new one. All this and many other things await you in today's episode. But right now, shift your engine order telegraph to the full ahead position. We're setting sail. Are you ready to do battle against other players and the forces of darkness? Are you ready to travel through the portal with cargo holds full of precious filth? Are you ready to bask in glory and earn a hero's rewards? I see you are. A new Halloween mode, Raid for the Filth, is now available in the game. 3 teams take part in battles playing the ships of a temporary nation. But aside from facing the other players, you'll need to oppose the hordes of darkness, controlled by artificial intelligence. Your main objective is to collect filth at specified spots on the map and from defeated opponents. Have you already gathered some filth? Then either escape through the portal and share your trophies with the team, or continue fighting the enemy for an even greater reward. Remember, those who don't make it through the portal or perish will contribute only a fraction of their haul to their team's final loot.
Filth is another temporary resource which you can spend in a dedicated tab of the armory. There are 3 types of bundles, each costing a different amount of filth. These bundles hold a special infernal camouflage which you can mount as a permanent camouflage on all ship types from Tier 8 to Tier 10, except for aircraft carriers. They can also reward you with signals, credits, free XP, Elite Commander XP, and coal, which always comes in handy. I think the new Halloween event provides an excellent opportunity to replenish your stock of valuable in-game items for absolutely free. Apart from this, you can preserve the Halloween spirit in your port with new special permanent camouflages from the Raid for the Filth mode. As a pleasant bonus, these camouflages come with themed commanders with 10 skill points. You can purchase them in our shop or obtain them in the armory for doubloons. Let's move from the horrible and terrifying Halloween ships to some beautiful and elegant ones. We're speaking, of course, about the researchable Italian cruisers Montecuccoli, Trenta, Zara, and Amalfi, as well as premium cruiser Genova. You can obtain the researchable cruisers by completing a combat mission that can drop from one of the Italian cruisers' containers, together with special signals, doubloons, free XP, and expendable camouflages. You can obtain these containers absolutely free by completing directives. As for Genova, you'll need Italian tokens, a new resource for the armory, to obtain her. You can earn them for completing directives. You can exchange these tokens in the armory for 22 special Patria e Onore bundles. A premium Tier 5 Italian cruiser awaits you in one of them. Each bundle costs 70 tokens. By the way, if you open... Se vocês repararem, e neste evento também sai o barco. A mim já me saiu este, mas saiu-me só ao 14º. Estão a ver que é uma diferença abismal. Aquele que eles mostram aqui. Bundle costs 70 tokens. By the way, if you open all the Patria e Onore bundles, in addition to the premium cruiser, you'll be rewarded with an impressive amount of useful in-game items, such as credits, coal, signals, and the Regia Marina camouflages. Those captains who can't wait to try out the newcomers and their semi-armor-piercing shells in battle can turn their attention to the premium variant of the Italian cruisers' containers. They offer a higher chance of dropping a combat mission for one of the Italian cruisers. Apart from this, they will reward you with even more signals, expendable camouflages, doubloons, and last but not least, 50 Italian tokens. We'll add that the premium variety of these containers are available both in our shop and in the armory. And now, the most pleasant part of our show, the announcement of the lucky winner of last week's draw, who won a set of 20 Halloween pumpkins. As tradition dictates, let's congratulate the winner and announce a next draw, which will have Tier 8 French cruiser Bayard as its prize. Remember, to take part in the draw, you need to subscribe to our channel, hit the like button under this video, and specify your nickname in the comments. The winner will be randomly selected among those who complete these conditions. That's it for today. Good luck in battle, and stay warm on these cold autumn days. All the best, Captain. Mas os italianos é uma bosta. Listen, Red. Do you get that you can extract 5 times more filth than usual from the portal? 5 times. Do you get it? I'll show you how. First of all, you're not alone. There are 3 of you for the task. Each of you will get the same amount of filth that your team's able to extract. The idea here is not just about cramming your hold with filth, but the holds of your allies too, and then dashing away together. Are you clear on that? Then let's proceed. If a ship is sent to the bottom, the team will receive just 20% of what she collected. Now imagine that all 3 captains of a team go down and feed the portal's fish. As a result, you'll receive 5 times less filth than you might have. Let that sink in. If you want to make a profit, the whole team must survive each raid. Let's talk about the hot stuff. So you're in the world of the portal. First, you need to annihilate some enemies.
As soon as you do, your entire team will each receive a consumable. Consumables are highly valuable. They can help when there's no other way out, so use them wisely. A zone will appear where you destroy an enemy. The filth lies within, and you need to enter the zone to collect it. You know that already. I'll just remind you that the quicker you enter the zone, the more filth you'll collect. It's simple. The filth will vanish right before your eyes. Now listen carefully. If you're playing a destroyer and your allied battleship is close to the zone, let them enter first. A destroyer has a smaller hold, but they can reach filth zones much faster, so it's easier for them to fill their guts. But destroyers are slower at collecting filth than battleships, which collect filth almost instantaneously. Got it? Repeat that until all your holds are full and the portal back home will open. Then just get back home safe. Okay, I'm just kidding about filling your holds. It's not so easy. You really need to excel for that. Sure, there are some alternative ways. You can obtain filth for sinking an unfortunate from another team, but you'll collect only as much filth as your victim was able to collect. If they haven't collected anything, you won't get anything. Think about that. The best method is to take down the big boss, but it's the hardest way and nigh impossible without consumables. So get to know what you're capable of. If you're lucky enough to take the boss down, your cargo holds will be full. However, some serious skills are required for that. Don't forget to get home through the portal, otherwise the only place you'll be taking your cargo is to the bottom. Regarding the getaway part, there may even be an ambush near the portal. That's when consumables might come in handy as well. I won't describe any of the ship types, you weren't born yesterday, but hear me out about leveling. You'll start sailing on an old ship, but nevertheless a tested and reliable one. The more filth you extract, the faster you'll get a new ship. It won't be very new, of course, but it will be somehow modified using the portal's technology. The modified ships were born for teamwork. All of their consumables provide bonuses not only to themselves, but to their teammates also. When you get used to the new world, and even Rasputin represents no challenge for you, and if you decide that you're a lone wolf, then take the helm of a portal world ship. These monsters will always be monsters. You may just have the skill and courage to complete a raid alone. It really might happen. Then you can choose for yourself how to spend your filth. The greater the reward, the more expensive the filth. That's about it. Good luck, Red. É. Os eventos dos barcos provavelmente são sempre espetaculares. Sim, não há menor. Ora bem, no WarThunder temos aqui a chegada do novo update. Good day, friends. We are proud to show you the update 1.93 Shark Attack. It introduces a long list of highly anticipated vehicles into the game, and also adds new ammo with previously unheard of capabilities. There is a new Apex Predator in the American Ground Forces tech tree. Say hi to the new top tank bearing the name of Crichton Abrams. This model, the M1A2, features a sturdier turret and an independent panoramic sight for the tank commander. This tank also has access to the new M830A1 Heat MPT round with an electronic fuse that makes it especially effective when fighting helicopters. Chinese armor manufacturers roll out their own Titan, the ZTZ-96 main battle tank. It comes with a stabilized 125mm smooth-bore cannon coupled with an autoloader. The tank's turret is protected by a special composite solution making use of steel, aluminium, and titanium alloys, giving the turret up to 500mm of protection against heat projectiles. Ka-50 Black Shark. Look, up in the sky.
There comes the Kar-50, the legendary Soviet Black Shark, a premium rank 6 helicopter found in the USSR Russian tech tree. This is the first helicopter in the game with a coaxial main rotor design, giving it superior agility, speed, and airlift capability. The Black Shark is armed with heavy bombs, a frighteningly punchy 30mm gun, and most importantly, 12 Vichr missiles with a tandem heat charge capable of destroying targets at a distance of up to 10 kilometers. The BMP-3 needs no introduction. It's a fast amphibious vehicle armed with a 100mm gun, a coaxial 30mm autocannon, and, of course, the Arkan missile system. These ATGMs penetrate up to 750mm of armor. There is a very big addition coming to the US Navy, and we mean a big addition. Give a warm welcome to the USS Pensacola, a heavy cruiser armed with 10 8-inch guns, or 203mm guns in metric units. Despite its considerable displacement, this is also the fastest American cruiser in the game, capable of going at 32.5 knots, or 60 kph. Saab 29 Tunan. Finally, there is the big-bellied Saab 29 jet fighter, colloquially called the Flying Barrel. Yep, that's right. It's a pioneer heralding the arrival of the Swedish Air Force. This aircraft is known for its distinctive look and, surprisingly, its decent maneuverability. But in our game, the Saab 29 comes with yet another very important feature. Every player that purchases the Saab 29 or the Finnish VL Pirmirski fighter aircraft will get access to the independent Swedish air tree consisting of dozens of unique vehicles, which will be available with the next big update. Now, for a few words about other newcomers. Italians get their first helicopter, the A129 Mangusta, boasting a pair of powerful engines and a sleek profile capable of operating with excellent aerodynamic qualities and allowing this heli to perform a lot of advanced aerobatic maneuvers. British tankers are in for a real treat. They get two great new vehicles. The first is the Vickers Mark 7, an MBT that is armed with a 120mm cannon, features composite armor, and boasts excellent mobility. It can reach a speed of up to 72 kph in off-road conditions. Yep, that's exactly right. The second tank is the Centurion Action X, henceforth described as the Chief Turian. This is an experimental model featuring a well-protected, mantlet-less turret and a quick-firing gun. Say hi to the premium Hunter FGA-9, a variation of the Interceptor that many of you are familiar with. This particular hunter was protecting the skies of Rhodesia, a former British colony in Africa. Today, that country bears the name of Zimbabwe. And this fighter is yet another British aircraft available in WarThunder. France is following in the footsteps of other nations by getting its first supersonic aircraft, an F-100D Super Sabre variant, coming in unique colors. This bird was a part of the French Air Force throughout the 60s and the 70s. Then, there is also a new, better UI for armor inspection for all those times when you want to check your tank or your ship's survivability in the safety of your hangar. It's more intuitive and more convenient to use. These are just some of the new things coming into the game with update 1.93. As usual, if you want to take a look at the full list of changes, look no further than our official site. And there will be tons of in-depth videos about new vehicles dropping on this very channel very soon as well. See you in battle. Don't forget to leave a like and a comment below. And stay tuned for more. Os updates no WarThunder têm grandes complexidade, o jogo é um só.
E agora, para aqui a novidade desta semana. Considero algo fabuloso que eu joguei no início destes Battlefields, que é os combates no Pacífico, que realmente foram colocados com grande maestria aqui no BR. Support is on the way. Posso garantir que este jogo, este específico mapa, principalmente o mapa que nós seguimos, praia, tem aquele grande cenário, aqueles barcos todos ali, sei que temos que chegar ao topo, é o mapa que mais ou melhor resume o que poderia ter acontecido na vida. Está fabuloso. A única crítica assim à partida era reduzir um bocado o número de aviões. Os aviões é muito complicado. Muito complicado. Tem um grande poder de destruição a quem anda por baixo e que dificulta bastante. Se eles pudessem retirar o número de aviões possíveis naquele mapa, ele ficava perfeito. Ficava perfeito. Foi uma atualização excelente, sem dúvida. E vamos ver o que é que se traz. Supostamente o Battlefield só sairá daqui a 2 anos, 2000, não sei se é 2020. 2020 faz com que o jogo então fique um bocadinho.
e possa outras atualizações. Supostamente a coisa seria paga. Mas penso que devido ao Call of Duty não. Olha, estás sozinho hoje, pá. É verdade, pá. É verdade. É o domingo. Sozinho. E é aquela. Não, já teve aí o merengue. Eu ainda não fiz uma única batalha. Eu já fiz as minhas 10. Essas ainda não terminei. Essas ainda não terminei. Não sei se tinha 7 ou se tinha 7. Estava confuso. Vou confirmar. Ainda me faltam 5. Mas. Pô, tá 29-3, pá. Tá. Tá bom. Pá, eu hoje Tens. fiz 20. Olha, vou tentar fazer a do Battleship dos japoneses, que é a que está mais baixinha, com 900. Fazer talvez com o sociais. Sim, a partir dos 900 depende muito. É. E. Se ganhares é uma coisa, se perderes. Mesmo perdendo, acho que dá para fazer. Dá, mas tens de ter uma boa batalha. Ontem. Aquela derrota que eu tive que postei. Pronto, tinhas posto qualquer coisa, mas eu não cheguei a ver ontem. Não puseste nos vídeos, puseste onde? No privado? Não, pus no privado. É uma curiosidade apenas. Yeah. Fotografias do interior do Não, barco. mas o que eu estou a ver aqui não é post o resultado de uma batalha. Isso foi o que pus hoje. É o anterior a esse. Essa é a batalha que eu Tenho que. tive hoje. Só depois do jogo se vai abrir o browser. Para ver o luxo. Aquilo era italiano mesmo. Por isso que eles não tiveram sucesso. É. Pensavam que iam fazer praia. Mas agora já veio eles a correr, tentar alterar os italianos. Agora já ficaram manchados com o problema de serem um bocadinho fracos. Agora vou dizer uma coisa, para ter o cuidado. Há bocado estava a dizer isso na live, na introdução. Acho que dos jogos que eu jogo ultimamente quer dizer, foi aqueles mapas em particular que mais transmitiam a sensação de um gajo estar realmente no local à porrada. São muito bom mesmo. Então há um dos mapas. Mas ver o vídeo e estar a jogar é outra coisa completamente diferente, porque o som é diferente, tudo. Há um dos mapas, segundo mapa, eles são dois. Segundo mapa, é mais um gajo dentro já de uma zona com mais arvoredo. Mesmo assim não tem muito, porque aquelas ilhas eram quase desertas, não é? Mas pronto. E nesse mapa há uma tempestade que é aleatória. Mas quando vem a tempestade, estás é maluco. Soberbo aquilo mesmo.
Depois é um mapa que está engraçado. Também tem tudo. Tens mar, tens desembarque na praia, tens tanques, tens barcos, aviões e tens os bonequinhos. É fantástico. Os aviões, se tiveres uma equipa com pilotos bons, é porreiro. Se a equipa adversária tem pilotos bons, estás desgraçado. Porque os aviões são mesmo muito OPs, porque eles disparam tipo canhão, sabes? Aquilo nem é preciso te acertar, basta bater ao lado, a explosão está um bocado exagerada, é uma das coisas que eles têm que corrigir. Um bocado OP, mas tudo bem. É para um lado e para o outro. O problema é que, por exemplo, para quem está a defender, muitas vezes os gajos que estão no caça, em vez de atacarem os aviões, tentam atacar os bonecos e não devia ser assim. Porque quem ataca tem vantagem. Esse mapa está feito assim. Tem mais carros de combate e tudo. Tudo ao gato. Mas pá, o cenário é que está fantástico. O cenário é que está muito bom. Pronto, para quem jogou o primeiro BF, não é? Agora vê realmente o que é que a tecnologia aumentou em termos de qualidade. Pô. O outro estranho está alguns aqui. A minha equipa já perdeu 2 gajos, está fixe. A malta está a curtir montes. Situação. Eu tenho que me encostar ali porque o destroyer já deve ter. Ora bem, já foste. O gajo continua a. Não posso ir para ali. Não posso ir para um lado, não posso ir para o outro. Já foste. Yeah. Mas também já vi que esta equipa foi o único gajo que matou um gajo, já perdemos 4. Temos mais caps, tudo bem. E me chateia mais. Então e o que é que estás a jogar? Estou a jogar o Filth ainda. Caraca, está levíssimo. O que é que temos de coisas? Teste de jogar de cruza? Tem que jogar de cruza, gosto. Também não sei para que é que estou a jogar, porque realmente. Nem vale a pena. É muito com isso. Vamos meter aqui. Ora, eu preciso de.
tirar o meu comandante. O meu comandante. Mesmo que assim, pô, é difícil subir, né? Ah, falando. Hum. Este comandante ainda está com resquícios de ter sido convertido. E ainda me faltam dois. Não sei se vou ter que reconverter este comandante na totalidade. Mas, eu sei, ultimamente quando venho com tier 10, apanho sempre tipo a completa de tier 10. Não sei. Eu às vezes quando estou com tier 8 e tier 9 e. Não, tier 8 e tier 9, sim, apanho muitas vezes tier 10. Esses é que são os sortudos. Agora estar numa batalha tier 10 contra tier 10 não é muita vantagem. Não dá para afiar as garras. Hoje vou fazer uma experiência. Vai ser só HS com este barco extremo. Vai ser grande coisa, mas enfim. Ela a ver se tem radares a dar com pau, cagabalas a dar com pau. Olha, ontem estive numa batalha. Esse pai é a última batalha da noite, o que é que foi? Epá, apanhei um cruiser. Agora fiquei com dúvidas se era não era o cruiser alemão, era o cruiser francês. Tier 10. Epá, aquilo dispara também é um autêntico canhão, meu. O cruiser alemão, tier 10? Não, francês. Nunca experimentei. Não tenho Fogo. tier 9. Ainda nem tenho, ainda nem comprei. Vou pesquisar. Pois, mas eu fico. Não é o São Luís. Ora, vê aí se é esse o nome. Vê aí o nome dele. Que eu vou ver. Santo Luís é o tier 9. Ah, é tier 10, só tier 10. Fogo, o gajo. Tum. É sempre a dar assim seguido, sabes? É dado com aquilo, meu. Acho que não está a provocar grande coisa. Comentar. Eu arrisquei um bocadito, mas enfim.
É muito próximo. Jesus, está aqui a equipa toda deles. Não acredito nisto. Não, não acredito nisto. Vou apanhar com os torpedos todos graças a este minotauro deficiente da cabecinha. Meu. Deficiente do caralho. Não dá vontade de um gajo carregar ali na tecla do disparo. Filho de uma égua, pá. Pô, o que aconteceu às munições? E para parar é 3, 15 dias. Quando um gajo tem sorte. Recua ou caga hóstias do caralho. Meu Deus do céu, pá. Ai, tu, mano. Mas atrás deste gajo é algo surreal. Meu. Pois estão sempre a meter água. Já fui de vela. Já fui de vela. Mais outra equipa fixe. O único barco da equipa adversária que morreu foi a que eu matei. É chapa 4 ou chapa 5 igual à batalha anterior. É impressionante. Não, fim de semana é para esquecer. É para esquecer. Não é possível, não. Não é possível. Duas batalhas de tier 10, exatamente a mesma palhaçada, não. Não é possível. Quer dizer, é possível, não é? Pelo amor de santo, como diz o outro, não é? Mesmo assim, não fiz as moções.
Correu mal para caralho. Sim, olha, sinceramente, nem, nem dá vontade, nem dá vontade realmente de jogar. Mas vou fazer com este. Isso. Quero ver se desbloqueio e vou brincar um bocadinho com esta gun, só para ver. Mas acho que não, também não é nada. Mas não justifica andar aqui levando a boca assim. Para esquecer. Eu não digo. É sempre tier batalha ser palavra PT, supostamente deve ser português. Dar um olá. Isso é. Pode ser português. Pode ser uma coincidência do PT. O PT, a letra maiúscula no final do nome. Todas. Tens. Hã? Às vezes aparece cada um. Cada um aqui com. No chat. Que era pessoal que não passa por carreira. Agora deixem-me ver o francês. É o Henri de Ford. Não, então não era francês. Então deve ser algum desses barcos dos novos. Tier 10, não era o que tu Tier dizes? 10. Tier 10. Há um francês premium, que é o Golbert. Será E esse? há um que vai aparecer, que é o Brain. Que eu acho que não me apareceu. Então deve ser esse. Esse Golver, o que é isso? Golbert. Este ganhas com research points, acho eu. Ganhas este, podes comprá-lo com no research Burrio. Aquela cena de fazeres o reset das linhas. Sim, sim. Não, esse gajo é muito poderoso. Esse barco, meu Deus do céu. O gajo conseguia disparar mais rápido do que os destroyers, meu. As guns dele era sempre tum de seguida, sabes? Assim, uma à frente a seguir a outra, depois a outra, depois a outra. Pô, qualquer coisa de fantástico. Pronto, já perdemos um.
E vamos perder o Peba. Eu queria dar uma ajuda ao Sabre, mas muito complicado. É muita torpedo, pá. Quatro coisas shreds e o gajo conseguiu meter ali os tirinhos. Maravilha, hein? Montana está a disparar HS. Para isto, docinho. Sorry. Não consigo acertar. O que a crítica deste barco é a gun, as guns que não são grande espingarda. Por isso eu vou experimentar com os canhões novos, mais potentes. Se este Porra, estes torpedos vêm para aqui. Onde este gajo disparou os torpedos para aqui?
Eu não acredito. Não acredito. Como é que os tiros não passaram? Também agora está para a frente. Senhores do céu. Encher de chumbo, cara. A história deles anda ali, não é? Onde é que anda outro? O que é que estás a fazer?
Ora bem, pelo menos uma vitória. Estás por aí ou também já adormeceste? Não, estou por aqui. É, vou bazar. Estava a falar com isto mudo. Isso é que tu não respondias. Ok. Já vais? Já deu. Tá Vim bom. aqui só fazer, ficaram duas por fazer. Como assim, fiz 3 batalhas, as 2 batalhas eu dei na boca. Exatamente com o mesmo resultado. Ou seja, os primeiros barcos a serem fundados fui eu que os afundei na equipa adversária, não nossa nada. Portanto, quando tu fazes 2 batalhas seguidas e acontece a mesma coisa. Ah, e outra coisa engraçada. Quando eu entro com tier 8 ou tier 9, apanho sempre tier 10. Sempre. Significa que esses. Problema dos Não estás a ver a situação, não é essa. Esses gajos que estão em tier 10 pregam as mãos de contente. Tem ali muitos tier 8 e tier 9 para afiembrar. Eu entrei em 3 batalhas com os tier 10 e em 3 batalhas foi full tier 10. Não, são coisas assim que às vezes as pessoas podem não se aperceber, mas isso tem muita importância. É que full tier 10, pronto, né, estamos em igualdade. Quando aparece tier 8 e tier 9, tens ali bombos da festa. Tô. Enfim, É. Mas pronto. já tinha reparado, no outro dia fizemos para aí 3 ou 4 batalhas tier 10 e foi sempre full tier 10. Mas se reparares, metes tier 8 e apanhas sempre uns sortudos de tier 10. Né? Pregam de contentes. É aí que eu não consigo perceber porque é que os outros têm essa sorte e eu não tenho. Não tenho, não sei. Estou a pagar as favas, se calhar. Mas sim. E pronto, está feitinho. Ao domingo é aquela base. Ainda vou ver uns videozitos. É o que eu gosto de fazer quando tenho tempo. E pá, ainda tenho ali uns filmes sobre ovnis para ver no fogo. 2018. Sabes que os americanos já divulgaram que já tiveram casos. Finalmente, não é? Vamos ficar por aqui.